Flexão nominal, substantivo, né? Parte 2, quanto à flexão de número. Bom, os nomes substantivo, adjetivo e os outros nomes, exceto o verbo, de modo geral admitem a flexão de números, singular e plural. Exemplo: animal, animais. Animal, animais. Então eles admitem a flexão de número, que é singular ou plural. Singular ou plural. Vejamos a flexão de número nas palavras simples, que são aquelas que possuem apenas um radical. Na maioria das vezes, acrescenta-se o S no final dessas palavras. Exemplo: ponte, pontes. Bonito, bonitos. Bom, palavras terminadas em R de rato e Z de zebra, acrescenta-se o ES no final. Exemplo: éter, éteres. Terminou em R e S no final, quando se pluraliza. Avestruz, terminou em Z, avestruzes, ES no final. Observação: o pronome, observação, o pronome qualquer, então o pronome qualquer faz o plural no meio. Como assim? Ele não faz o plural no final. O pronome qualquer, ele não faz o plural no final, como as palavras terminadas em R, que seria o normal. O que ele faz então? Ele faz o plural no meio. No meio, isso, no meio. Vamos ver? Olha só que legal. Quaisquer. Qual? Qual a palavra qual? Termina em al. Quais, né? Quais. Quer. Então pluralizou o qual, pluralização no meio da palavra. Então pronome qualquer faz o plural no meio. Quais, quer. Agora vamos ver as palavras oxítonas terminadas em S. Oxítonas, na última sílaba tônica. A última sílaba é a forte, é a tônica. Terminadas em S. Fazem o plural da seguinte forma, acrescentando ES no final. Vejamos um exemplo. Ananás. Separando sílabas fica ananás. Ananás. Sílaba tônica é a última, portanto é uma palavra oxítona. Quando, para pluralizar uma palavra oxítona terminada em S, acrescenta-se ES no final. Portanto, o plural de ananás é ananases. Acrescentou o ES. Certo? Vamos seguir então. Observações. Observação. As paroxítonas e as proparoxítonas são invariáveis, ou seja, não são flexionadas. Ou seja, aquelas na qual a sílaba tônica é a penúltima ou a antepenúltima, não varia, não flexiona-se. Vejamos os exemplos. O pires, pires. Sílaba tônica é pi, portanto é uma paroxítona. A penúltima sílaba é a tônica, então é uma paroxítona. No caso, quando for pluralizar, os pires, o artigo indica que está no plural, o artigo definido os indica que está no plural a palavra, mas a própria palavra, no caso aqui o pires, que é o substantivo, não varia. Por que ele não varia? Por que ele não flexiona? Simples, porque é uma paroxítona e termina em S, portanto não ficaria pireses, fica pires. Outro exemplo. O ônibus
Vamos separar as sílabas. Opa. Vamos lá. Vou tentar fazer certinho. Ônibus, certo? Sílaba tônica, o. Ônibus, ônibus. Sílaba tônica é a antepenúltima, portanto é uma proparoxítona. Sendo uma proparoxítona terminada em S, quando for pluralizar, não sofre alteração, o substantivo não se flexiona. Portanto, o que indica o plural é este artigo, os ônibus. O substantivo em si não sofre alteração alguma. Sigamos em frente. Palavras terminadas em IL. IL. Palavras terminadas em L e IL, IL, iátonas, trocam o IL por eis. Vejamos um exemplo. Fóssil. Fóssil. IL. Fóssil. É átona. Como é que eu vou saber se é átona? Simples. A sílaba tônica é fós. Olha o acento aqui, ó. Portanto, essa daqui é átona, pois uma palavra só pode ter apenas uma sílaba tônica. Então, eu sei que il está na sílaba átona. Esta é a sílaba átona. Portanto, é a mais fraca. Portanto, se encaixa nesta regrinha aqui, ó. Trocam o IL por eis. Então, tendo como base isso, fóssil, pluralizando, fica fósseis. Substituiu o IL por eis. Agora vejamos as palavras terminadas em IL com a sílaba tônica. Com o IL na sílaba tônica. O que acontece? Só troca o L por S. Quando estiver na sílaba tônica, troca-se o L por S. Vejamos. Funil. Separa as sílabas e fica funil. Sílaba tônica é a mais forte. Tônica, 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 sílaba tônica. Então o il está na sílaba tônica. Como é que eu vou fazer o plural? Se encaixa nessa regrinha. Troca o L por S. Fica então funis. Só substituir o L pelo S. Certo? Sigamos em frente. Palavras terminadas em EL. EL. Quando estiver na sílaba átona, na sílaba fraca, plural em eis. Vejamos um exemplo. Nível. Separa as sílabas. Nível. Já tem um acento aqui, já nos mostra que essa aqui é a sílaba tônica. Portanto, o EL está na sílaba átona. E se encaixa nessa regrinha aqui. Quando estiver a palavra terminada em EL, na sílaba átona, plural em eis. Nível. Níveis. Certo? E quando estiver na sílaba tônica a palavra terminada com el, na sílaba tônica, o plural se faz de que forma? Se faz da seguinte forma. Olha aqui. Quando a palavra terminada em el estiver na sílaba tônica, o plural é com eis. Certo? Vamos ver um exemplo então. Separando sílabas em carretel. 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 Sílaba tônica é a última. E o el está inserido nessa última sílaba. Portanto, ele é tônico. Desta forma, encaixa-se na regrinha dita aqui. Palavras terminadas em el, tônicas, pluralizam-se com eis. Substitui-se o el por eis. Carretéis. Certo? Palavras terminadas em x. Essas palavras terminadas em x são invariáveis, ou seja, não sofrem alteração alguma.
Exemplo, o clímax. Olha só que legal. O clímax terminou em X, não sofre alteração. O que vai indicar o plural? Justamente o artigo que antecede o substantivo. Olha aqui o artigo definido. Aqui o clímax indica que é apenas um. Os clímax indica que é mais de um. Sigamos em frente. Fazer só mais até o 7. Fazer o seguinte, vou terminar por aqui para não ficar muito grande o vídeo. Depois nós continuamos então a partir do item 7.